Tudo bem, pessoal? Me pediram para falar sobre a suplementação do ácido alfa-lipoico. Lembrando que a suplementação pode ser oral ou parenteral. Tem gente que utiliza o soro de ácido alfa-lipoico, né, com propriedades antioxidantes, justamente para ter regeneração celular. Isso é muito utilizado, principalmente em países europeus, já é uma prática antiga. Bom, lembrando que hoje ele é utilizado em condições da medicina tradicional. Então, as indústrias farmacêuticas já sistematizaram, alteraram algumas moléculas e já estão comercializando. Principalmente para complicações da diabetes, por exemplo, a neuropatia, já está sendo preconizado o uso e tem bastante estudo, bastante trial em relação a isso. Para diabetes, tem alguns estudos que tentam utilizar para diabetes, só que o efeito na diabetes é um pouquinho menor do que na neuropatia, tá bom? Bom, o lipoico é um composto que vai ser produzido no fígado e ele vai estar presente, ele vai atuar de modo direto numa organela que chama mitocôndria. Então, a mitocôndria ela vai estar no ambiente citoplasmático, ela é uma organela, ou seja, uma peça do funcionamento da célula que basicamente ela tem a característica de produção energética, tá? Que vai se traduzir pela produção de ATP, que é a fonte energética da célula. Tá? Então, você ter um funcionamento de produção energética adequada, o ácido lipoico é importantíssimo. Lembrando que o funcionamento celular é basicamente tudo que o organismo faz, porque o organismo é um conjunto de células. Então, você tem uma produção energética, uma célula funcionando bem, prediz muita coisa. Outra questão é a propriedade antioxidante. Então, ele também tem propriedade antioxidante. Bom, em relação à glicose, por que ele é utilizado na diabetes? Então, eu vou tentar falar um pouquinho de modo mais claro e mais conciso. Mas ele atua de modo a facilitar a captação de glicose pela célula. Captação de glicose. Ou seja, essa glicose que está na corrente sanguínea, ela torna-se mais fácil de entrar no ambiente citoplasmático pelo ácido alfa-lipoico. Por quê? Porque ele ativa várias vias. Então, por exemplo, para quem entende de bioquímica, tem a via P38, a via AKT, principalmente a AKT, que são algumas vias que vão facilitar, vão atuar basicamente mimetizando o papel da insulina. Então, ele tem a questão tanto de aumentar a produção energética, o papel antioxidante, melhora da captação de glicose também é uma atuação dele. Outra questão, ele inibe no fígado a neoglicogênese. A neoglicogênese é a formação ali por vias metabólicas de glicose que vai jogar na corrente sanguínea e aumentaria a glicose. Ele inibe esse processo, tá? Bom, de dose varia muito. Então, o preconizado ali é de 300 a 600 miligramas dia. Mas isso vai variar muito conforme o isômero que você está utilizando, varia se é S ou CR. Isso tem uma diferenciação muito grande. Alguns estudos utilizam 1.800 miligramas, por exemplo, para falar que tem algum efeito maior, você precisaria de utilizar doses maiores, tá? Por exemplo, para a produção mitocondrial, doses maiores, doses de 1.800. É difícil de dose, o estudo que, pelo menos de atleta performance, que usa a dose baixa dele, tá? Então, para sintetizar, em humanos, os estudos que têm maior evidência é o uso dele em neuropatia, né? Que hoje já está sendo utilizado pela indústria farmacêutica. A questão da oxidação, então diminui o estado inflamatório, os biomarcadores de inflamação são reduzidos, isso demonstra bastante evidente, tá? E outros estudos mostram uma pequena redução da hemoglobina glicada. Então são poucos estudos que mostram, mas que você teria um benefício no controle glicêmico, né? No controle glicêmico. Lembrando que a hemoglobina glicada verifica ali os 3 meses em relação à glicemia sérica, tá? Então, basicamente é isso que tem mais evidência em relação ao uso do lipoico, é justamente isso. Então, o poder de antioxidação dele e um certo grau de controle glicêmico e melhora da função ali na neuropatia diabética.
Para emagrecimento que as pessoas utilizavam, parece que não tem muito efeito, mas ele pode ter um efeito secundário devido à regulação da glicose. Tudo bem, pessoal? Então era isso, basicamente é isso. Os mecanismos que ele atua, dosagem média e algumas onde você tem mais estudos. Então, neuropatia, oxidação e hemoglobina glicada. Tudo bem? Até a próxima e se inscreva no canal e curta o vídeo.